Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho, estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Estava aqui meditando no texto de Daniel, capítulo 6, que conta o episódio de quando ele foi lançado na cova dos leões, né? Uma coisa interessante aí que me chamou a atenção, está aqui no capítulo 6, versículos 4, diz o seguinte: Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Olha que coisa interessante. Daniel, um homem de Deus, né? Embora estivesse ali no exílio, mas desfrutava da confiança do rei, tinha um cargo de importância e, como a gente sabe a história, o rei queria colocá-lo acima de todos os outros governadores das províncias do Império Medo-Persa, e por conta disso gerou-se ciúmes e tentaram de todas as formas aqueles governadores encontrarem falha na vida de Daniel, mas não encontraram. Mas eles queriam descartar Daniel ali da concorrência e tentaram encontrar alguma coisa na própria vida dele. Perceberam que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E foram lá armar aquele estratagema, aquele esquema, como vocês sabem, né? Induziram o rei para assinar um decreto que não podia ser revogado, para que ninguém orasse a nenhum Deus, né? E o interessante é que Daniel, sabendo disso, ele não abriu mão. Veja o que diz o versículo 10. Daniel, pois, soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então tá aí. Olha que coisa interessante eu vejo nesse texto. Daniel, por estratégia dos inimigos, tentaram impedi-lo de orar. Mas ele sabia que mesmo correndo risco de vida, a oração era essencial, era o combustível dele, fazia parte da sua vida. Ele não podia ficar sem oração. E mesmo sabendo que ele corria risco de vida, 3 vezes por dia ele ia lá, ele fazia questão de abrir a janela, não escondia que estava orando e orava. E vocês conhecem o desfecho, né? Os governadores lá, os traidores foram lá, viram Daniel orando, delataram para o rei. O rei, sabendo da integridade de Daniel, tentou de todas as formas livrá-lo daquela sentença, mas por pressão teve que jogar Daniel na cova dos leões. Mas veja o interessante, qual foi a reação do rei depois disso, né? Diz o versículo 18, então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi às pressas à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuaste serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha que coisa interessante, né? O rei, mesmo assinando aquele decreto, ficou preocupado. Ele jejua e fica lá com todas as suas forças, clamando. E pela manhã vai lá e o rei fala: Daniel, servo do Deus vivo. Olha que coisa maravilhosa. Aquele rei sabia que Daniel era servo de um Deus, do Deus vivo. E ele fala: porventura o teu rei te livrou? Daniel responde: sim. Olha que coisa interessante. Depois disso, o rei ficou alegre, restitui Daniel a seu cargo, joga
aqueles traidores na cova dos leões e todos eles são despedaçados. O rei baixa um decreto para que todos orem ao Deus a quem Daniel servia. Gente, isso nos mostra uma coisa tão importante, né? Eu fiquei pensando nesse texto. Tentaram de tudo para impedir Daniel de orar. E hoje nós temos que fazer de tudo para motivar as pessoas a orarem, os crentes a orar. Os crentes perderam a prática, a rotina de oração. Daniel, para ele, era uma rotina saudável, salutar, fazia parte da sua vida, ele sabia que era essencial. Os crentes hoje parece que só oram quando o calo aperta, quando as coisas estão difíceis. Nós precisamos fazer campanha, lutar, incentivar os crentes para orar. E Daniel, ele tentou ser impedido de orar, mas ele não parou de orar, porque ele sabia que a oração era o alimento diário da sua vida. Isso fica de lição para nós. Daniel quis pagar o preço, mas ele confiou num Deus poderoso. Ele podia até morrer, mas ele ia morrer tranquilo, sabendo que estava cumprindo o seu dever de cristão, de ter comunhão com Deus. E quantos cristãos hoje não precisam nem de ameaça para parar de orar? Já param de orar. E eu falo, precisa de incentivo para orar. Que a história de Daniel nos sirva de exemplo, de motivação e desafio para resgatarmos essa virtude, essa essencialidade do que é oração e que ela se torne uma rotina saudável na nossa vida. Não quero dizer com rotina que a oração deve ser feita automática, não, mas que ela faça parte da nossa vida constantemente, que a gente leve a sério esse compromisso de oração, de comunhão com Deus, porque sem ela, né, as coisas vão de mal a pior. Foi Daniel tentado a ser impedido de orar, mas ele sabia que tinha que orar e foi justamente a oração que o livrou, que o salvou. Oração é a nossa comunhão com Deus, né? E pode muito em seus efeitos, como disse Tiago. Que Deus te abençoe grandemente, que você seja motivado por essa palavra a manter uma vida diária de oração. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor entre com providência na vida dos teus servos, supra as necessidades deles, mas principalmente os motive, os desperte, os estimule a levar uma vida de oração. Que possam resgatar esse compromisso e que esse compromisso se torne uma rotina prazerosa em suas vidas. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, mais uma vez, eu peço de acessar o nosso canal do YouTube, dê sua curtida, faça o seu comentário, inscreva-se se você não é inscrito, compartilhe com seus amigos e peça para que os mesmos inscrevam-se também. Deus te abençoe grandemente.